Olá, estamos começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3, você sempre acompanhando informações importantíssimas conosco, também o nosso canal no YouTube, esse programa vai ficar gravado lá e você vai poder revê-lo em alguma determinada ocasião, se você quiser, programa muito importante aqui da nossa TV Câmara e é claro, para nós é sempre um prazer ter a sua audiência toda semana. O nosso convidado de hoje é o ambientalista e jornalista Eduardo Gomes, também fundador do Instituto Grande Sertão e que luta pelas causas do meio ambiente já há bastante tempo aqui na nossa região e em toda Minas Gerais. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco dessa área tão emblemática hoje no contexto da atualidade, né? O meio ambiente está em voga. Infelizmente com notícias não tão positivas. Exatamente, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão do cerrado, vamos falar sobre o cerrado no norte de Minas. Você sabia, né, que Montes Claros tem diversos biomas presentes aqui na cidade? Vamos ficar sabendo quais são eles através da nossa entrevista. Vamos falar também sobre as queimadas, um assunto que está tomando conta aí das notícias pelo mundo. Nós vamos falar um pouco disso e também a concentração aqui no Brasil. E ainda sobre um projeto importantíssimo, um projeto de arborização municipal, sobre o qual o Eduardo vai trazer para a gente aqui. Para começar, nós vamos falar um pouco sobre o cerrado que é um dos biomas mais ricos em biodiversidades do mundo, com uma fauna e flora riquíssimos. Nós inclusive vamos ver um vídeo agora da WWF Brasil, sobre a situação do cerrado brasileiro e já a gente volta para conversar um pouco com o nosso Eduardo. César Cielo, campeão olímpico, hexacampeão mundial. Um dos maiores nadadores brasileiros de todos os tempos. Laurence Waba, mergulhador e documentarista com mais de 3.500 mergulhos. Pedro Oliva, profissional do caiaque extremo, recordista mundial de salto de queda d'água com 40 metros de altura. E o que tem a ver esses três caras que passam a maior parte da vida dentro d'água, aqui neste vídeo sobre o cerrado? Tudo a ver. O cerrado é berço das águas do Brasil, pois é onde nascem a maior parte das águas do país. Por conta de sua geografia de planalto e outros fatores, como o relevo, geologia e a cobertura vegetal da região, ele funciona como uma grande caixa d'água. Só para a gente ter uma ideia, é do cerrado que dependem 6 das 8 maiores bacias hidrográficas nacionais, incluindo as águas que alimentam o Pantanal. Ou seja, sem o cerrado, pode faltar água e energia no Brasil. Talvez você não saiba, mas o cerrado é um dos biomas mais devastados no mundo. Um quarto do território nacional, de uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, distribuído por 11 estados brasileiros, resta menos da metade. Se o ritmo de desmatamento da segunda maior formação natural das Américas continuar, em 40 anos o cerrado pode acabar. Essa devastação é uma ameaça a milhares de plantas e animais, já que aqui estão 5% das espécies do planeta e 30% da biodiversidade brasileira. Em média, 1 em cada 4 espécies ameaçadas do país vive no cerrado.
E mais, a qualidade de vida de 30 milhões de brasileiros está diretamente ligada à conservação do cerrado. Sem o cerrado, provavelmente faltaria uma coisa muito importante para o César Cielo, o Laurence Uaba e o Pedro Oliva. Faltaria água. Sem o cerrado não teríamos água, e sem água, nem eu estaria aqui falando, nem você aí me ouvindo. Muito bem. Bom, Eduardo, nós vimos aqui a questão do Cerrado brasileiro e agora a gente queria falar um pouco também a questão do Cerrado Norte Mineiro, né? Hoje nós temos praticamente 50% do estado cobrido pelo Cerrado nas bacias do São Francisco e Jequitinhonha. Como é que nos últimos anos a situação climática tem afetado esse bioma? Eu diria que o bioma Cerrado, ele não vem sendo tão severamente afetado pela questão climática. A questão climática é inerente ao planeta inteiro, né? Principalmente no contexto de aumento de temperatura. A questão da alternância do padrão climático de chuvas, né? Que está também modificando. Mas o Cerrado é um bioma muito resistente, porque ele foi forjado em situações de muita intempérie, né? Mas o que acontece hoje de grande impacto no Cerrado não é referente à questão climática, que pode vir a ocorrer com a acentuação desses padrões, né? Mas são os impactos humanos, antrópicos, né? O uso do Cerrado, a forma como o Cerrado tem sido utilizado, que é preocupante em relação ao Brasil, porque o Cerrado, ele é um bioma que está no centro do país, né? Ele pega grande parte do centro-oeste, sudeste, parte do nordeste também. Ele vai até o limite com a floresta amazônica, numa zona de transição, e é chamada caixa d'água, porque ele concentra grandes rios, né, que vão para o norte, para o sul, abastece o Pantanal, que também está em risco. E essa utilização desenfreada no contexto principalmente de desmatamento, ele está comprometendo esse bioma tão importante do Brasil. Bom, nessa questão, né, você falou sobre a questão do desmatamento, né? Quais os principais problemas que o homem, né, quais as principais agressões que o homem tem feito ao Cerrado na atualidade? O uso irregular, o uso clandestino, né, o desmatamento clandestino, as queimadas clandestinas. Mas além disso ainda tem todo o uso regular. Né, entre aspas. Entre aspas, autorizado pelos estados, né? Pelos municípios, pelo próprio governo federal, não levando em conta e em consideração essas questões de preservação. E quando a gente fala em preservação, a gente não fala unicamente em manter uma área intocável. A gente sabe que a sustentabilidade está ligada ao uso, né? A sustentabilidade é um tripé, às vezes é meio filosófico, não, mas é real, que é um tripé da sustentabilidade, se baseia na viabilidade econômica, né? A viabilidade social e ambiental. Se um desses pilares não tem um equilíbrio, desmorona. E é o que está acontecendo. Quando o pilar econômico é maior do que o social e ambiental, é desastre. E a gente fala desastre não é só no conceito ambiental, é desastre para a própria economia. Todo o agronegócio, todo tipo de uso agrícola, né? De pequenos, de médios, de grandes, depende da água. Depende de equilíbrio. E nós estamos perdendo esse equilíbrio. O Brasil, infelizmente, diante do quadro global, vai entrar num colapso muito rápido da nossa agricultura, da agropecuária. Porque qualquer aumento mínimo de temperatura, 1 grau, 1,5 graus, 2 graus, significa perda agrícola, comprometimento de produção, comprometimento da água disponível para isso, para irrigação. Então nós estamos caminhando para realmente um colapso e é inevitável, não é uma coisa que medidas ambientais, medidas de governo vão alterar, não. Então, o grande desafio nosso hoje é tentar frear para que o impacto seja menor. Essa é uma realidade dura, mas é o que vai acontecer. Bom, talvez seja um problema também do norte de Minas, né? Mas a gente sabe que é um problema brasileiro. Hoje,
a questão das carvoarias ainda são ameaçadoras à preservação do cerrado? Ainda são, mas muito menor. Nós tínhamos problemas de carvoejamento muito mais graves na década de 70, 80. Diminuiu muito com a silvicultura, né? Porque tirou todo o cerrado, com as carvoeiras, eliminaram o cerrado e veio a silvicultura, veio o eucalipto. Sim. Que hoje é o que abastece, em grande parte, a indústria siderúrgica, que necessita do carvão. Mas você ainda tem o desmatamento e o carvoejamento em menor escala, mais clandestino. A preocupação hoje é a utilização de outros espaços de cerrado, de mata que está preservada, sem levar em consideração que nós temos muitas áreas degradadas, de pastos degradados, que poderiam estar sendo utilizados para agricultura, para pecuária, né, com a renovação desses espaços, a reutilização desses espaços. E ainda a gente vê o sistema governamental ainda liberando novas áreas de desmate, o que é absurdo, porque está tendo perda florestal. Quanto mais perda florestal, maior o problema nosso em relação à questão climática. Cada pontozinho, cada dano ambiental, ele vai se somando em escala global. E é matemática pura, é uma matemática de multiplicação. Não é 1 mais 1, é vezes, vezes e cada vez mais. Então essa soma de impactos é que está gerando toda essa problemática mundial. Eduardo, no que diz respeito, por exemplo, né, às veredas, nascentes, córregos, vazantes, a gente obviamente vê aqui no norte de Minas, agora falando um pouco sobre o norte de Minas, né, a diminuição sistêmica de algum desses rios, desses córregos e assim por diante. Isso é um fenômeno natural, né, da equipe da situação do bioma, né, ou isso está muito ligado a essas questões que você disse aí, de utilização errada do próprio solo? Não existe mais nada natural no planeta. Nada do que está acontecendo é natural. A partir da presença do homem, do manejo que o homem deu ao meio ambiente, não existe mais processos naturais. Todos os processos naturais foram alterados, todos. Desde os menores aos maiores, aos globais, né? A questão atmosférica de grandes correntes aéreas, a questão dos oceanos, a temperatura dos oceanos, tudo isso ele foi alterado pela essa soma de impactos, desde o pequeno aos grandes impactos. Então nós estamos vivendo hoje no que os cientistas já chamam de antropoceno, que é um período geológico o homem, né? É um período do homem, das alterações do homem. Nada do que o homem fez de impacto, ele é anulado, não existe ação-reação. É soma de atos que vão se somando. Toda a química da atmosfera, toda a química relativa à temperatura, todos os fatores físicos, eles foram alterados. E nós estamos vivendo isso hoje. E numa escala global, cada vez mais forte, mais acentuada. E a minha tristeza enquanto ambientalista é saber e acreditar piamente de que dificilmente você vai ter um retrocesso a nível global. Porque o ser humano e as políticas públicas, governamentais e o capital não quer isso. É o lucro acima de tudo e as políticas do governo, elas se rendem a essa política econômica pesada que está levando o planeta para o caos, literalmente. Eu lamento pelas futuras gerações, por minhas filhas, porque nós vamos ter tempos sombrios para o planeta e muito breve. Nossa geração vai ver isso ainda. Muito bem, né? Vamos falar um pouco aqui de Montes Claros, se até a gente conversando em off aqui, você trouxe uma notícia nova para mim, né? Nós temos, e acredito que para várias pessoas, né? Nós temos aqui a presença de vários biomas concentrados aqui em Montes Claros. No norte de Minas nós temos a Caatinga, mais ao norte, né? Janaúba, Monte Azul, no trecho mais limitante com a Bahia, né? Depois de Januária, o projeto Jaíba já faz uma transição com a Caatinga. Nós temos o Cerrado, que é predominante, e temos a Mata Atlântica, que é muito, às vezes, desconsiderada, porque aqui nós não falamos Mata Atlântica, nós falamos Mata Seca. A Mata Seca é uma fisionomia da Mata Atlântica, né? A Mata Seca é tecnicamente chamada de estacional decidual ou semidecidual. O que é uma mata estacional decidual ou semidecidual? Decidual é a queda de folhas. Então nós temos semidecidual, que é uma queda parcial de folhas, e decidual,
que é total, cai todas as folhas, que é o caso nosso aqui da Serra do Mel, o Parque da Lapa Grande, grande parte da região norte, né, de Nova Esperança, Vila Nova de Minas, São João da Vereda, aqui mais ao leste. Então essas regiões têm uma concentração grande de áreas de mata seca, que tem essa fisionomia, essa característica da vegetação cair todas as folhas, né? Que às vezes é impactante para as pessoas, mas é um processo natural. Sim. A planta perde as folhas não por causa da seca, é porque é um fator dela, uma adaptação dela à ausência de água num determinado período. Ela cai as folhas para economizar energia e no período correto ela volta a florescer. Então, muito interessante isso. Da próxima vez que você for sair aí para dar um passeio por Montes Claros e pelo norte de Minas, você pode analisar aí a presença desse bioma. Para a gente fechar esse bloco, né, ações que nós cotidianamente podemos fazer para a preservação do bioma, do cerrado, do meio ambiente. O ser humano, o cidadão comum, ele tem várias ações que são que impactam a questão ambiental, né? O nosso consumo, os bens e serviços que nos atendem, todos são consumidores de água, de solo, de minérios, de tudo. Não existe essa questão da pessoa ser isenta do impacto, da pegada ambiental. Todos nós temos. Todos. Seja um ambientalista, seja uma pessoa que nem está aí para o meio ambiente, todo mundo vai ter. Mas cada um tem um peso. Se eu promovo reciclagem na minha casa, se eu cuido da minha árvore, planto, eu estou minimizando os impactos que eu gero, né? Que não são 100%, a gente não consegue isso. O ideal seria isso, você poder compensar. Então, as pessoas têm que ter práticas ambientais legais, principalmente dentro da cidade, em relação à arborização urbana da porta de sua casa, dentro de sua casa, e o cuidado com a questão do lixo, da reciclagem, dele próprio promover uma reciclagem, dele próprio separar, porque hoje nós não temos uma coleta porta a porta ainda, que é o ideal, né? Pensa-se nisso, mas não foi implementado, dele próprio separar do lixo dele antes de colocar para a coleta que existe, que vai nos caminhões que prensam, né? E muito material se perde. Se você separa seu material e deixa de um lado, o próprio catador que circula em grande parte da cidade, nós temos catadores, e eles já vão fazer uma coleta direta. Isso já é menos lixo, menos material reciclável que vai para um aterro ser enterrado, desperdiçado, e gerar impacto principalmente financeiro, que o município paga por lixo enterrado, por tonelada enterrada. E esse lixo, 40%, 50% dele, 60% poderiam ser reutilizados ou reciclados o material. Então, o cidadão comum, a única coisa que ele pode fazer é isso. E na prática cotidiana de comprar, de economizar na compra, de ver um produto, qual é a origem do produto, se esse produto tem uma pegada ambiental legal, né? Pesquisar melhor sobre as formas de consumo, ele vai estar contribuindo. Se ele não jogar um lixo no chão, se ele não pôr fogo numa folhinha, né, ele já vai estar fazendo. Se ele deixar de ter práticas erradas, já é positivo. Mas se ele já corrigir isso e ter práticas positivas, melhor ainda. Cada prática dessa também vai somar contra esses efeitos mais danosos que o meio ambiente enfrenta hoje. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar a falar um pouco sobre esse assunto, quero abordar um pouco a questão da fauna e da flora do cerrado e vamos falar também sobre as queimadas, assunto extremamente abordado hoje por todo o país. Nós estamos conferindo, você está conferindo o Câmara em Foco, a gente volta já depois do intervalo. Estamos de volta, programa Câmara em Foco, hoje entrevistando o ambientalista e jornalista Eduardo Gomes. No primeiro bloco falamos um pouco sobre cerrado. E para a gente finalizar essa questão do cerrado, Eduardo, eu gostaria de falar um pouco com você sobre a questão da fauna. Você é um grande pesquisador, né, um grande registrador, na sua página das redes sociais. Nós temos diversos registros de muitas espécies, algumas delas até mesmo que já haviam sido consideradas extintas. No cerrado, como é que tem sido, como é que você analisa os últimos anos em relação à preservação ou não da fauna do cerrado? Infelizmente, a corrida contra os impactos, ela tem sido penosa, né? Os ganhos ambientais em relação à questão brasileira
são muito aquém do necessário, né? Então, cada vez que você consegue preservar uma área, você tem 10 vezes dessa área destruída, de forma criminosa ou irregular. Então, a soma, né, a balança, ela não tende, nós não estamos conseguindo com os ganhos ambientais frear os impactos. Isso é que é triste. Mas a gente não desiste, porque você pode ter um ambiente numa cidade melhorado, mesmo com todos os problemas de impacto ambiental. Um parque, uma unidade de conservação, ela vai garantir água, proteção de um manancial, de nascentes, né? Ela vai ter esse papel importante, mesmo que seja ali só para o seu entorno. Mas isso é importante. Uma praça num bairro é importante ela estar arborizada, porque ela vai criar um microclima ali. Isso é muito claro aqui no Montes Claros, quando você se desloca para a região sul, região do Parque Municipal, você sente a mudança da temperatura drasticamente. Você sente a temperatura baixar, exatamente porque você tem uma lâmina d'água que é do Parque Municipal, mas você tem todo aquele contexto florestal do próprio parque, do Guimarães Rosa também. Então a região onde a temperatura é diferente, porque tem vegetação. Onde tem menos vegetação, maior concentração de calor e mais problemas com o contexto da temperatura. Então o Cerrado ele tem sido pesadamente impactado e as poucas ações que têm sido feitas são importantes, né? A gente consegue ser surpreendido por encontrar espécies que antes se achava que não existiam mais aqui na região, ou não existiam no Cerrado, estavam extintas. Então tem boas surpresas. Mas isso não é um fator simplesmente do ocaso, porque primeiro nós temos pouca pesquisa, pouquíssima pesquisa. Toda vez que tem uma equipe de pesquisadores, de cientistas, botânicos, biólogos em campo, tem novas descobertas. Exatamente porque tem pouca pesquisa. Não é porque os ambientes estão lá, os animais estão lá, as plantas estão lá, que não foram sequer catalogadas, espécies importantes que ainda não são registradas pela ciência, simplesmente porque a pesquisa no país nosso é pouco incentivada. Falta muita pesquisa para garantir tanto conservação, como até uso econômico de espécies que podem ser comercializadas e entrar num contexto de economia também. Muito bem. Bom, vamos agora mudar de assunto, né? Vamos falar um pouco aí sobre as queimadas. O Brasil alcançou essa semana um total de mais de 184 mil focos de queimadas espalhados por todo o país, né? Estados como Mato Grosso, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Maranhão concentram grande parte desses focos. Vamos falar um pouco sobre a chegada das queimadas do norte de Minas, né, Eduardo? Tem uma informação importante acerca disso também. Mas, Eduardo, qual a responsabilidade do clima e qual a responsabilidade do homem nesta onda de queimada mundial, mas que está sendo muito mais acirrada aqui no país? O clima tem um fator preponderante dessa questão, né? Porque com a seca, com menos água, com baixa umidade, logicamente as plantas tendem a estar mais secas, mais propensas ao fogo. Mas o fogo, 99% é causa humana. Então o que nós estamos vendo hoje no Brasil é grande parte criminoso. É criminoso pelo fato de ser um incendiário, mas também é criminoso pelo relapso, pela falta de cuidado no manejo do próprio fogo, porque o fogo ainda é autorizado. Então, os órgãos de fomento florestal dos estados ainda autorizam queimadas controladas. Então, a propriedade faz um desmatamento, reúne aquele material seco, né, que é um material volumoso, e faz um fogo controlado autorizado. Ontem mesmo nós tivemos um alerta de fogo aqui na região do Lapa Grande, e era numa região de silvicultura, e a gente achou que era um fogo controlado, mas não, foi um fogo criminoso que também atingiu a área de eucaliptos, né? Então o fogo, ele se acentua, e hoje está acentuado no país, mas por práticas criminosas. O que acontece? Grande parte das pessoas que estão pondo fogo, a maior parte das questões são econômicas. É um aproveitamento, é um oportunismo. Tem fogo ali, eu vou colocar fogo também para limpar a minha área, porque as autorizações são difíceis para você fazer isso, né? A licença ambiental, há uma complexidade toda. Tem áreas que você não pode desmatar tudo. Então, essas pessoas que são criminosas estão colocando fogo dentro de um oportunismo perverso, porque sabem que não tem fiscalização, não tem como apagar. Então o país virou esse quadro drástico, catastrófico, né? Nós estamos gerando CO2 para a atmosfera, muito mais do que a própria Amazônia
compensou com a floresta em pé. Então, o Brasil, que seria hoje uma vitrine mundial para a questão ambiental, com esse quadro hoje atual, ele passa a ser um vilão da questão ambiental. Nós estamos contrapondo tudo que a gente poderia estar construindo hoje do ponto de vista climático, de captura de CO2, né, de crédito de carbono, que é um fator econômico importante para o país. Nós estamos perdendo isso hoje, exatamente por causa do fator criminoso das pessoas que estão atirando fogo no país. Quais as consequências hoje para quem faz esse tipo de queimada sem autorização, que transforma sendo uma queimada criminosa? Não, a legislação é letra morta, porque dificilmente você tem hoje uma pessoa penalizada ou que vai para a cadeia por causa de fogo. Nós acompanhamos as questões de queimadas em Minas Gerais, aqui no norte de Minas, há quase 30 anos. E nós sabemos disso. Quem é que foi parar na cadeia por causa de fogo? Quem foi processado, que pagou uma multa? Raramente. Raridade. Mesmo com a polícia fazendo BO, fazendo perícia. Então há uma dificuldade muito grande disso, né? Já se discute no Congresso alterações na legislação para endurecer. Eu acho um crime hediondo você colocar fogo numa floresta, num parque, porque no contexto de impacto é um contexto coletivo muito grande. As implicações de uma pessoa de forma criminosa ou relapsa provocar uma queimada, um incêndio florestal, é um dano assim imensurável. Então a pessoa que faz intencionalmente é pior, ele é um criminoso assim, num quadro gravíssimo. E nós não temos, as pessoas apostam na impunidade, na falta de fiscalização. Por isso esse quadro que está hoje é por causa disso. Porque as pessoas acreditam que não vão ser penalizadas, que não há fiscalização, que realmente não há, é deficiente, e que ninguém vai vir apagar aquele fogo. Vai restar a terra desmatada, queimada, e ele ainda vai fazer aproveitamento econômico daquilo, da madeira que caiu. Então a ganância e a falta de consciência coletiva que está levando a esse quadro tão triste. Fala-se muito nessa questão do terrorismo, né, climático. Você entende que isso pode estar acontecendo mesmo? Se for no contexto político, que tem alguns casos, sim, que estão acontecendo, isso está claramente provado, eu acredito que se pode ser enquadrado, sim, é um terrorismo. Porque um incêndio florestal que pega fogo aí no Parque Nacional de Brasília, que é a caixa d'água de Brasília, pegando fogo por um ato criminoso, é um terrorismo contra a sociedade, é um ato terrorista. Uma bomba não faria tantos danos quanto uma queimada. Então, no contexto do dano e da intenção deliberada de provocar o dano, é um terrorismo. É uma ação deliberada de terrorismo contra a sociedade e tem que ser implacavelmente combatida pelos órgãos, pela legislação. Eduardo, você falou sobre as queimadas estarem chegando agora no norte de Minas, né? Como é que isso pode impactar a nossa situação aqui no norte de Minas? Nós temos brigadistas suficientes, né, para combater, principalmente se essas queimadas saírem do controle? O norte de Minas é uma situação preocupante porque agora, agosto, setembro, final, início de setembro, é um período tradicional de queima rural, né? Essa queima limpou a roça, vai pôr fogo ali. E nós estamos numa condição climática perigosíssima para isso. E é esse período que começa o norte de Minas. Nós estamos monitorando essas queimadas desde quando começou. O Instituto Grande Sertão hoje faz um monitoramento todo via satélite. Tem vários sites e imagens satélites que a gente consegue monitorar online a queimada, como é que ela está evoluindo, etc. E durante esses últimos 30 dias, nós estamos vendo metade de Minas Gerais com muito mais focos do que o norte de Minas. O norte de Minas foi relativamente tranquilo até agora, tranquilo. O bombeiro não está empenhadíssimo, igual Belo Horizonte, o sul de Minas, o Triângulo, que está sufocado com isso, né? E o nosso temor é isso, que as pessoas comecem a fazer seus fogos de limpeza, e aqui nós estamos num quadro climático pior do que a região central, a região sul de Minas. Nós estamos no semiárido, então a umidade relativa do ar muito baixa, mata seca, o cerrado todo seco, então um barril de pólvora. Então o que eu acho que falta é as autoridades públicas irem a público, nas mídias, na imprensa, e implorar para que não se faça uso do fogo, né? Ou que se faça, que tenha todo o cuidado, toda a orientação. Porque mesmo com toda a estrutura que nós temos aqui do Corpo Bombeiro, das brigadas, dos voluntários, é humanamente impossível, operacionalmente impossível controlar, e isso está sendo provado nas outras regiões, né, que tem mais estrutura que o norte de Minas, por exemplo. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, vamos para o último bloco. Nosso assunto vai ser arborização municipal. Você está conferindo o programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Já já a gente volta.
Estamos de volta, programa Câmara em Foco, entrevistado de hoje, ambientalista e jornalista Eduardo Gomes. Já falamos sobre a situação do cerrado no Brasil e no norte de Minas, falamos também sobre a questão das queimadas, muito comentadas, né, durante toda a semana e de nível preocupante. E agora vamos falar um pouco sobre um projeto importante, que é a questão da arborização municipal, Eduardo. A arborização é um fator muito importante e a gente se preocupa muito aqui em Montes Claros sobre isso, porque não existe um plano municipal de arborização. Não existe no contexto de gestão da arborização. Entendendo-se que é necessário ampliar as áreas verdes. Quando fala arborização, não só árvore, né? Você fala de espaços verdes, jardins, praças, nesse contexto todo de verde, né? De metro quadrado de área verde, que é o conceito balizado pela Organização Mundial de Saúde do que é ideal de X metros quadrados por habitante, que eu não me recordo agora qual é, mas Montes Claros está longe disso. Então, a falta de um plano municipal de arborização é uma falta de uma política séria. Precisa ter. Então, a gente, enquanto ambientalista, enquanto sociedade civil, nós vamos cobrar pesadamente para que o município haja de forma técnica em criar um plano de gestão ambiental. Alterar a legislação para impedir, por exemplo, plantio de árvores inadequadas, né? Ou ter um manual de plantio adequado para o cidadão se orientar, que não tem isso hoje, é um absurdo, com tanta mídia, com tanta facilidade de comunicação. O cidadão hoje ele não vai no site e tem lá um plano municipal de arborização urbana e o que é ideal para a condição da calçada dele, se está sob rede elétrica ou não. Então, há essa dificuldade e a gente vai, juntamente com outros setores da sociedade, cobrar da nova administração de que haja esse plano, que seja discutido com a sociedade, né, com os arquitetos, com os engenheiros, com os cidadãos, com as ONGs, para que a gente caminhe realmente para potencializar. E quando eu falo arborização, não é só plantar. Montes Claros plantou muito nos últimos 20, 30 anos. Plantou muito. Mas quando você planta uma árvore, até que aquela árvore consiga atingir uma altura e um volume e gerar o serviço ambiental adequado, que é o microclima, a questão de troca gasosa, demora muito, muito tempo. E outra coisa que as pessoas esquecem, é tão importante quanto plantar, é cuidar das árvores que existem. Nós temos árvores de 30 anos, 40 anos, 10 anos, grandes, com copa grande, já prestando um serviço ambiental muito, muito bom. Então, e essas árvores são abandonadas. Nós temos problemas aqui de erva de passarinho, problemas de podridão, problemas de calçadas com cimento comprimindo os troncos, problema de arame amarrado numa árvore que anela e mata a árvore. Uma série de problemas fitossanitários e estruturais que precisam também ter gestão de manutenção. Hoje você tem árvores morrendo porque a CEMIG faz uma poda drástica, é recomendado tecnicamente por ela, para proteção da rede elétrica. Mas nossa legislação ambiental fala claramente que as redes e as estruturas têm que se adaptar à arborização, e não o contrário. Então nós estamos com a denúncia, inclusive junto ao Ministério Público, para que a gente consiga trazer a CEMIG para uma parceria, para gerar os resultados que ela precisa, mas também proteger a arborização. Trocar as árvores que são problemáticas, até isso, tem árvores que são problemáticas. Então a arborização ela tem que conviver com o espaço urbano. A árvore numa floresta é uma coisa, num parque é uma coisa, ela vai ter a copa livre, as raízes livres. Na cidade não. Por isso é necessário padrão técnico. Você não pode plantar qualquer árvore na sua calçada. Nós vimos aqui na cidade barriguda plantar em calçada. E não foi só o cidadão, não tem esse conhecimento. Não, né? Teve plantio da própria prefeitura em calçada, de espécies grandes, porte, que podem gerar problemas. Então você está condenando quando você está plantando uma árvore dessa. Porque ela vai chegar num ponto e vai cortar, ela vai gerar um problema estrutural, vai ter que cortar. Então todo o planejamento te leva a ter uma gestão eficiente, aumentar as áreas verdes, dar uma sobrevida a essas árvores que já estão produzindo aí todos esses benefícios ambientais que vêm sendo colocados em décadas que a árvore ali existe. Então ela pode ter uma sobrevida de mais 20 anos. É importantíssimo, porque ela já é adulta. Enquanto aquela mudinha ainda não chegou no ponto de estar gerando aquele serviço ambiental, a arborização existente ela precisa continuar cumprindo isso. Então o que falta é planejamento, envolvimento com a sociedade, porque tecnicamente não há problema. O município é dotado de profissionais, de estruturas, Secretaria de Meio Ambiente, né, e outras parcerias dentro da própria cidade que podem contribuir para um plano eficiente que venha contribuir para o aumento das áreas verdes, potencializando a arborização e contribuindo para a redução
da temperatura, que é o nosso grande problema. Lembra o seguinte, quanto mais concreto, mais asfalto, mais superfície impermeabilizada, maior concentração do calor, porque o calor é absorvido durante o dia, durante a insolação, e perdura até a noite. Ele não consegue resfriar totalmente, então cria-se uma bolha de calor sobre a cidade, que é gerada exatamente pela falta de circulação de um ar mais fresco e que pode ser potencializado pela arborização. O ar que circula hoje é abafado, porque ele vem dessas estruturas de concreto, de aço, de cimento, de asfalto. Então nós precisamos ter áreas verdes onde puder, e os espaços verdes têm que ser protegidos. O município precisa zelar para que esses espaços não se tornem outras áreas. Nós temos possibilidade na lei hoje de desafetar uma área verde e botar uma construção. A área verde tem que ser um bem inalienável, é um bem do cidadão e que está ligado diretamente à qualidade de vida. Muito bem, né? Então, muito importante essas informações aí, justamente para que nós consigamos preservar melhor o meio ambiente. Bom, Eduardo, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Teríamos certamente vários assuntos a serem tratados aqui, mas já agradecemos muito aí a sua presença, ter deslocado para poder falar um pouco com o nosso telespectador sobre assuntos importantes e que servem para a conscientização do meio ambiente. Ok, as pessoas podem nos contactar nas redes sociais para qualquer tipo de orientação, que é uma coisa que a gente já faz rotineiramente. Eu, enquanto ambientalista, quanto membro do Instituto Grande Sertão, que tem essa possibilidade hoje mais fácil de comunicação, e a gente pode estar dando essas orientações, ajudando as pessoas nos seus problemas, no encaminhamento de denúncias, né? E a gente está aqui para contribuir com a sociedade. Ok, muito obrigado, Eduardo. É isso, o programa Câmara em Foco está chegando ao seu final. A gente se encontra numa próxima ocasião, é claro, né? Novo convidado aqui no programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até lá. Tchau para você.